Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Amém? Que a paz de nosso Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa, em nome de Jesus. E vamos ao tema de hoje, desse culto que nós prestamos ao Senhor Deus. Um assunto muito abençoado. Onde você vai morar depois que você partir, quando você adormecer neste mundo? Convido você a me acompanhar no que diz as Escrituras Sagradas. Em João capítulo 14, do 1 ao 4, diz bem assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém, amados? Então, para onde você vai quando você partir deste mundo? Será que vai para o céu? Vai para um lugar diferente? O que diz as Sagradas Escrituras? Uma certeza é de que uma hora o teu coraçãozinho vai parar de bater, o teu cérebro vai parar de produzir e você vai ser chamado à presença do Senhor. Como é que é essa experiência? Como é morrer? Segundo testemunho, segundo o que a Bíblia diz. Então Jesus ele diz aqui, olha, acredita em mim e também creia no meu Pai. Ele fala que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria avisado a gente. Mas ele falou que ia preparar lugar, ou seja, existiam muitas moradas, mas não era um lugar preparado para nós ainda. O Senhor Jesus disse que Ele iria preparar lugar. E que lugar é este que Ele foi preparar para nós? Ou seja, antes de Jesus vir, antes dele anunciar essa verdade, para onde iam os mortos? Há pessoas que adormeciam, que tinham uma boa vida, uma vida de bom testemunho, que sofreu muito na vida. A pessoa ela ia para um lugar chamado Seio de Abraão. Lá em Lucas 16 diz bem assim, versículo 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Olha, os anjos vêm recolher a pessoa. E ele foi nesse tempo para o Seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado. Então aqui é a história de duas pessoas que morreram, uma que sofreu a vida inteira e a outra que banjou riquezas, que não ligava muito para os pobres. E cada um deles foi para um submundo, um mundo diferente, mas Seio de Abraão. Por que Seio de Abraão? Um lugar para consolo. Quando você abraça alguém, a pessoa vem reclinar no seu peito, é um lugar de consolo. Lá em Lucas, versículo 23 ainda diz bem assim, e esse rico, ele estava no Hades, no Sheol, no inferno. Ele ergueu os olhos, estando em tormentos, esse rico está atormentado. Ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, esse rico disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água, a ponta do seu dedo me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha só, ele estava numa região onde tinha chamas, estava sendo atormentado, e ao longe ele via o seio de Abraão, aquele lugar de consolo. Diz, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Olha que engraçado isso, A pessoa atormentada e vendo agora longe Lázaro sendo consolado pelo pai Abraão. E esse rico tão arrogante falou, manda aí, pai Abraão, esse mendigo aí, vim aqui me ajudar, molhar um pouco a minha língua com um pouco de água aí, porque estou muito atormentado nessa chama, Mas não poderiam ultrapassar nesse lugar chamado Seio de Abraão, que Jesus disse. Abraão ainda disse, Lucas versículo 26, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, nessa região espiritual, antigamente, existia o Seio de Abraão, um lugar de consolo, de descanso, de
descansar, né, ter o seu consolo. E existia ali o lugar onde as pessoas eram atormentadas, os maldosos e tudo mais, mas existia um abismo entre eles, um precipício nessa região onde não era possível atravessar, né? Então, antes de Jesus anunciar para nós que ele ia preparar lugar, a alma, né, ela descia e o fôlego de vida, o espírito, ela subia para Deus, tá? Então lá como essa alma descia, esse submundo, muitas coisas aconteciam. Por exemplo, antigamente as pessoas consultavam os mortos, mas não era permitido por Deus. Quando o rei Saul estava muito angustiado porque ele estava sentindo uma opressão da guerra, né? Ele estava para morrer, ele pediu para uma feiticeira invocar o espírito de Samuel, né? E quando essa mulher invocou o espírito de Samuel ali apareceu em espírito e disse, né, para Saul, lá em 1 Samuel 28:15, por que me inquietaste, Saul, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que deve fazer. Ou seja, Samuel estava descansando, estava lá tranquilo, né? Aí uma mulher feiticeira invocou o espírito, né, de Samuel. E Samuel falou, não. Lá versículo 19, o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Ou seja, você vai perder essa guerra, Saul. E amanhã, Saul, tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel, o Senhor os entregará nas mãos dos filisteus. Ou seja, antigamente era possível consultar os mortos, mas era proibido por Deus, porque estavam nessa região. Lá em Deuteronômio 18, 10, 14, Deus ele fala que ele proíbe isso. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ou seja, antigamente as pessoas, outras nações da região ali do Oriente Médio, da Ásia, né, elas invocavam esses espíritos antigos, né, que estavam nessa região, né, que não era nem céu, né, ali estava Hades, né, era uma região de consolo, né, para aqueles que tinham uma boa vida, né, uma boa atitude de boas ações, né, porque ainda Jesus não tinha vindo, né, então eles estavam nessa região. E como é que eles foram parar nesse lugar que Jesus prometeu, um lugar que ele, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Aconteceu, quando Jesus Cristo, o Senhor, ele morreu na cruz do Calvário, durante 3 dias, né, ali estava morto, mas ele teve trabalho para fazer, né, o seu espírito, né, expirou, né, ele ali morreu mesmo, o seu espírito subiu para Deus, mas a sua alma, né, como ele não tinha pecado, ele agora ganhou autoridade sobre a morte, por isso que ele falou, todo o poder me foi dado no céu, na terra, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não pecou e Jesus ele vive e reina para todo sempre. E onde Jesus ele foi esses 3 dias, né, que ele estava ali, que ele tinha sido morto. Agora, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele era o sacrifício. As pessoas que morreram antes dele, as milhares de pessoas, bilhões de pessoas que morreram, desde a época da Arca de Noé, os povos que morreram, né, sem a salvação. Então a Bíblia diz em 1 Pedro 3,19, Jesus contou esse segredo para Pedro e para os discípulos. Pedro colocou bem assim, 1 Pedro 3,19 a 20, no qual também o Senhor Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Tá? Então aquelas pessoas que morreram antes de Jesus, né, Jesus pregou até para elas, né, nessa região de prisão que estavam ali, e tanto do Hades, né, ali aquela região, eles foram assim
resgatados pelo Senhor Jesus, foram triunfantes para esse novo lugar, né? Então, qual que é o destino dos salvos em Cristo? Para onde a pessoa vai? A pessoa foi para o céu. Será que foi para o céu mesmo? Porque se eu falar que foi para o céu, aqui para mim é o céu, mas quem mora no Japão, no outro lado lá, volta para cima é o céu também? Né? Então o termo céu é muito vago. Por quê? É muito vago porque o universo é enorme. E onde, né, estaremos todos juntos no futuro, né, quando as visões que João viu, que Daniel viu também, João viu Apocalipse 20, 11, e viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, uma região onde a terra não vai caber lá, é enorme assim esse lugar, né? A terra é fichinha, não vai ter lugar para a terra, né? Nem para o céu, ou seja, é uma região como se fosse no espaço sideral, como se fosse o centro do universo, onde está o trono do Todo-Poderoso. Por isso que Davi fala em Salmos, de eternidade, eternidade, tu és Deus. É como se, quando todo o universo dá uma volta ao redor do trono de Deus, né, que está em movimento, né, constante, né, se torna-se uma eternidade. Então, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Né? Em Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao 10, diz bem assim: eu continuei olhando, né, Daniel, quando estava jejuando e tal, até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, branquinho. E seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Ou seja, Daniel viu uma visão do futuro. Porque, amados, não existe só a Terra, existem outros zilhões de planetas. E a vida também. Em Hebreus 11 fala que Deus criou mundos, no plural. Então tem seres que habitam em outros mundos. Uns que são humanos como a gente, outros que não são tão humanos assim. A Bíblia fala, por exemplo, de seres que têm 4 cabeças. Está na palavra de Deus, vai pesquisar. Seres de 4 cabeças. Deus fala também lá que existem seres que têm 6 asas. Olha isso. Então, para onde vai agora? Quando você fechar os seus olhinhos, quando você adormecer, né, no Senhor, para onde você vai? É o que Jesus disse para aquele pecador, ladrão, que estava ao lado dele na cruz. Ele falou assim lá em Lucas 23, né? 43. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, para onde que nós vamos? Vamos para o paraíso. A palavra grega aqui, paradeisos, quer dizer um jardim, um parque de recreação, as regiões superiores dos céus. De acordo com os pais da igreja primitiva, o paraíso no qual nossos primeiros pais habitaram antes da queda ainda existe. Não sobre a terra ou nos céus, mas acima e além do mundo. Então Jesus prometeu para nós que nós voltaríamos para o nosso lugar de origem, né, para essa dimensão, paraíso, né, um lugar, né, o jardim do Éden, né, o jardim do prazer, tá? Então, o que acontece quando você for morrer? Como se morre, né? Qual que é a sensação? Vamos pelo que a palavra de Deus diz e vamos pelo que alguns testemunhos, você pode procurar na internet, EQM, Experiência Quase Morte, ou Near Death Experience, né? Pessoas, né, quando elas morrem, né, assim, elas estão no hospital, estão em sua casa, o que for, no trabalho, elas se sentem sair do seu corpo, mas elas continuam a existir. É como se ela, normal, ela estivesse assim, vê-se o seu corpo, né, ali, ao seu lado, deitado, ou o que for, mas ela fica, mas peraí, eu estou vivo, me sinto vivo. Só que ela vê agora uma visão diferente, não existe mais limitações, é como se ela pudesse enxergar 360 graus, não existe mais paredes, ela consegue ver e ouvir. O mundo espiritual é fantástico. Então, o que acontece? A pessoa, ela sai do seu corpo ali, morta, né? E ela fica ali ao redor do seu corpo ainda, porque por algumas experiências, pessoas, elas, no mundo espiritual existe tal do cordão, o fio de prata. O que é o fio de prata? É como se fosse um cordão ligado, né, ao seu corpo físico. Às vezes as pessoas têm experiência de sair do corpo
quando Deus dá uma experiência, né? Ela sai, né? E depois elas voltam para o seu corpo, para não cair no corpo errado, né? E Eclesiastes, né? Salomão, ele teve essa experiência, né? Ele conta lá em Eclesiastes 12, 6 e 7. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata, né? Ou seja, lembre-se de Deus antes de você morrer e desse cordão de prata se romper. Uns falam que esse cordão de prata, né, não é que é de prata mesmo. A coloração dela no mundo espiritual é como se fosse um branco meio que azulado, tá? Ou se quebra a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó retorna à terra, né? Ou seja, eu e você, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Então, quando fala que a pessoa expirou, ou seja, o último ar dos pulmões, né? Ela deixa e esse vento, esse ar, ele volta para Deus. Aí fica a alma, e depois disso o juízo, ou o paraíso, ou o Hades, né? O inferno. Então, a pessoa fica ao redor do seu corpo, de repente é rompido, né? Esse fio, cordão de prata, e as pessoas, então, elas têm uma experiência de entrar num túnel muito escuro, numa velocidade impressionante, muitos milhares de anos-luz. Essa é a sensação deles. Em Salmo 23, né, alguns chamam isso de Vale da Sombra da Morte. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando você morre no Senhor e é rompido o cordão de prata, você entra num túnel enorme, gigante, uma velocidade incrível, né? Incrível essa velocidade. E no final desse túnel, né, você vê uma luz meio que opaca. Isso é o que muitos dizem, uma luz meio opaca, e vai se aproximando, é como se aquela luz te chamasse, numa força de atração incrível, né? E quando você entra naquele túnel, você vai parar num lugar, né, maravilhoso chamado Nova Jerusalém, a capital santa, é a cidade que voa, né? Em Apocalipse 3,12, a promessa do Senhor Jesus: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, o nome do meu Deus e também o meu novo nome, né? Então, Jesus te prometeu que vai escrever sobre nós, né? O nome de Deus, o nome da cidade, né, que desce do céu, e o novo nome de Jesus, que o nome de Jesus, né, Yeshua, Yahushua, não é mais esse nome, é outro nome agora, tá? Então, essa é uma cidade que ela voa, né? Você pode ver aí nas fotos, algumas pessoas da NASA diz que vazou essas fotos e tal, que o Hubble tirou foto de um lugar de espaço e tem lá uma cidade no espaço, né? Como isso? Muitas coisas não podem ser divulgadas, né? Mas tem pessoas que Deus permite que vazem essas fotos, né? Então Jesus, ele fala que vamos morar nessa Nova Jerusalém, mas é um lugar passageiro ainda, tá? Porque este mundo, a planeta Terra, o sistema solar, ele tem prazo de validade, tá? Lá em Apocalipse 21, diz bem assim: João viu um novo céu, né? Um novo céu e uma nova terra, um novo planeta. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, é um novo planeta, um novo mundo, tá? E por que a Terra vai passar? Depois do milênio, depois dos 1000 anos que vão reinar com Cristo aqui e tal, né? Então, o Sol, ele vai se tornar uma estrela, né? Uma supergigante, ela vai, bem dizer, vai ficar enorme, vai explodir e vai atingir grande parte dos planetas do sistema solar, né? Pedro fala sobre isso, né? Onde os elementos se desfarão pelo calor do fogo. O mundo não vai acabar mais com água, mas com fogo, né? Mas daqui a muito tempo ainda, tá? Porque até lá nós estaremos num novo mundo, num novo planeta, tá? Apocalipse 21:3 diz bem assim: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, tá? A palavra aqui, tabernáculo, em grego, skene,
quer dizer assim, do bem conhecido templo móvel de Deus, a partir do modelo do qual o templo em Jerusalém foi construído. Ou seja, essa cidade santa, ela não tem templo lá, ela inteira é um tabernáculo, né? Um tabernáculo móvel, onde ela está no sistema solar. Você pode ver também algumas fotos aí, tá? De que a NASA também tirou algumas fotos de um objeto muito peculiar andando no sistema solar e no espaço, tá? Então, a ideia é que essa cidade santa, ela voa, ela desce do céu, ela vai para vários lugares do universo, em outros mundos, outros planetas, né? E lá está o povo, né, que está aguardando, né, esse novo céu, uma nova terra. Então, como é que é a cultura no paraíso? O que acontece no paraíso? Né? Ela é demais, é fantástico. Apocalipse 21:4 diz bem assim, que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, esse lugar, a pessoa não vai se lembrar mais como é que era chorar, como é que era morrer, como é que era dor, como é que era clamor, como é que eram essas coisas. Isso tudo vai passar. Como é que é essa cidade santa? Ela tem uma dimensão, ela é uma estrutura espiritual e física. Apocalipse 21:10, bem assim, até 27. E levou-me em espírito, né, João contando aqui, que é a experiência que ele teve, a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Ou seja, a própria cidade, ela foi construída de uma maneira onde a glória de Deus, Deus é luz, uma luz muito linda. Ela reflete, ela bate assim naqueles palácios de ouro, de cristal, na cidade inteira, tá? E a Bíblia fala que essa cidade ela tem um muro muito enorme, muro com 12 portas, 3 em cada lado, versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Ou seja, em cima dessas portas existia ali o nome, né, das tribos de Israel. Aí fala da banda do Levante, tinha 3 portas, banda do Norte 3 portas, banda do Sul 3 portas, da banda do Ponte 3 portas, né? E essa cidade enorme que ela voa, ela tem cerca de 12 andares. São 12 pavimentos, 12 andares, né? Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. 12 é como fosse mais ou menos como fosse um prédio, né? E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Cada andar, vamos agora para o andar, né, do apóstolo tal. Cada andar, né, tem ali o nome de um apóstolo. Aí aquele que falava comigo, diz João, o anjo, tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e seu muro. Qual que é o tamanho da cidade? Ela tinha cerca de 12.000 estádios, aproximadamente 2.200 quilômetros. Tá lá no versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Né? Versículo 16. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Se eu pudesse colocar isso, estão vendo agora na tela, essa cidade sobre o Brasil, vamos supor que a pontinha da cidade ficasse aqui em Foz do Iguaçu. Se ela descesse, ficasse sobre nós aqui, tá? Olha o tamanho da cidade comparado com o Brasil. Uma parte vai parar lá no norte, né? Outra parte ali passa, né, do leste ali. É uma cidade enorme, tem 12 andares, né? 12 fundamentos. É um prédio que voa, na verdade, né? Que tem vários andares, né? Então tem um conjunto de cidades, o paraíso, aqueles bosques maravilhosos. Então tem vários lugares lá nessa cidade, tá? Apocalipse 21:17 fala sobre o muro. Esse muro tem uma espessura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, tá? De acordo com a medida humana usada pelo anjo. Então é um muro 65 metros de espessura. É para aguentar. E detalhe, versículo 18. A fábrica do seu muro era de jaspe. Então o muro inteiro era dessa rocha de jaspe,
muito linda. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, né? Tinha ouro puro e ainda de cristal ainda, coisa mais fina. É um lugar maravilhoso essa cidade santa, tá? E aqui fala ainda como é que era estava adornado, cheio de pedras preciosas. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. Olha que linda essa cidade, né? E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. Imagina o tamanho da pérola, enorme. E a praça da cidade, de ouro puro. Tem praça lá, amados, ficar lá conversando, né? De ouro puro como vidro transparente. E João fala aqui no versículo 22, nela não vi templo lá, porque o seu templo é o Senhor. Olha que lindo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, né? E agora falar o contrário, que agora lá o templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, né? Jesus é a luz. Onde Jesus vai ali, vai brilhando, refletindo ali, é espetacular. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Ou seja, quando a nossa cidade de Deus descer, um dia ela vai descer, né? E ainda haverá governos, né? Deus vai reinar com justiça, né? Então a glória das nações, o que as nações produzir, vão levar para a nova Jerusalém, né? E versículo 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não, vai acabar a noite lá, entendeu? E a era trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só o que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, só quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eu vou falar no finalzinho como fazer isso, né? Tem a possibilidade de entrar nessa cidade, tá? E ainda lá em Isaías 65, Isaías, ele escreveu que Deus tem uma promessa lá. Isaías 65, 17. Vejam, eu crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Novo céu, nova terra, tá? Novo planeta. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam que darei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Ou seja, aqui essa Jerusalém, a nova Jerusalém, falou que ia criar e criou mesmo. Os 12 fundamentos, nome dos apóstolos, né, nome das tribos de Israel. Eu me alegrarei por Jerusalém, terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Olha a promessa de Deus aqui, não vai haver mais choro. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras, pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo o que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. Olha, os animais, não existe maldade lá. O leão se alimentará de palha como o boi. Ou seja, vai voltar à sua origem. Não comia carne, né? Agora vai voltar a comer palha como boi. Mas as serpentes comerão pó. A serpente é a que vai sofrer ainda, né? É meu santo monte, ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Que lindo isso, né? A promessa de Deus. E para nós encerrarmos, tá? Apocalipse 22, diz bem assim. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Tem um rio lá enorme, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro.
e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto. Aleluia, glórias a Deus. E seu nome estará escrito na testa de cada um. Então o Senhor vai marcar a gente aqui na nossa testa. Ele, tá? Olha só como o Senhor quer marcar você, não o anticristo, a besta, o que for. Mas o Senhor vai marcar nossa testa com o nome dele, tá? E também o nome da cidade de Deus e o nome do Senhor. Né? Verão seu rosto e seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite, tá? Não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como é que você faz para poder entrar nessa cidade? Tá? Apocalipse 22:11. Que o mal, tá? Que quer continuar fazendo essa maldade, que o mal continue a praticar maldade. Que o impuro continue a ser impuro. Que o justo continue a viver de forma justa. Que o santo continue a ser santo. Aí Jesus prometeu: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, né? O princípio e o fim. Aí diz bem assim: felizes aqueles que lavam as suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Amém? O que é lavar as vestes aqui? Lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, se você quer entrar nessa cidade, se você quer entrar mesmo, você tem que viver uma vida justa, buscar a santidade. E falar: Jesus, minha veste está imunda, cheia de pecado, Jesus. Eu quero entrar na cidade, quero morar contigo, quero te conhecer, quero morar no paraíso, Jesus. Então lava minhas vestes com o teu sangue. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero ir para aquele lugar de tormento. Eu quero ir morar contigo para conhecer o Senhor por toda a eternidade. E nesse lugar que não há dor, nem choro, nem tristeza. Tá? Então Jesus prometeu: felizes aqueles que lavam as suas vestes, a eles será permitir entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade. Quem vai ficar do lado de fora? Ficam os cães. Como assim os cães? Cachorrinho? Não, não é esse tipo de cães. Sabe aquele cara que fica com uma mulher, fica com outra mulher, e a mulher faz seu cachorro, né? Ou então aquelas mulheres que têm uma vida muito imoral, né? E vão me falar: ô, sua cadela. Tipo assim, esse tipo de gente, né? E aí mais, tá escrito bem assim: ficarão os cães de fora, os feiticeiros, os sexualmente impuros, tá? Olha isso. Os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. Então, essas pessoas ficam de fora da cidade. Por isso que, amados, aqui na Terra, né, você vive de acordo com o que você quer para a tua vida. Você quer ter uma liberdade sexual, uma liberdade no pecado? Beleza, a vida aqui é tua, a terra aqui você faz o que você quiser na sua vida aqui, tá? Mas para entrar naquela cidade, esse padrão, né, não entra na cidade. Então aqui na terra, pode viver à vontade, de acordo com o que você quiser. Mas sabe que um dia virá o juízo. Tá? Agora naquela cidade, pessoas assim não entrarão. É o que está na palavra. Tá? Então se você quer entrar nessa cidade santa, você quer ir para o paraíso, eu te aconselho: pede a Jesus, lava minha veste com o teu santo sangue. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, que lindas promessas o Senhor tem para nós, Senhor. Lugar de novo céu, nova terra, Pai. Paraíso, Deus. E obrigado, porque aqueles que adormecem com o Senhor descansarão das suas obras, Deus. E hoje estão contigo nessa cidade santa, Pai. E um dia, Pai, essa cidade que voa vai voltar para a terra, meu Deus. Teremos um tempo aqui de 1 milênio reinando contigo, Pai. E depois, todos nós sairemos daqui, Senhor Deus, na cidade que voa.
E Deus, iremos para um novo planeta, um novo céu, na região espaço, Deus, uma nova terra, Deus, onde habita a justiça, Pai. Queremos te agradecer pela salvação, porque sem a tua salvação, Jesus, isso não seria possível. E queremos te agradecer por tudo que tu fez por nós, Senhor. E as pessoas, Pai, que estão me vendo aqui, assistindo, Pai, que querem entrar na cidade, que possam se arrepender dos seus pecados, falar contigo, Jesus, e viver uma vida, Pai, buscar na igreja, buscar um lugar, Pai Santo, que eles possam conhecer mais sobre a cultura dos céus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso momento da Santa Ceia. Lá em Lucas capítulo 22, o Senhor Jesus ele deixou escrito isso para nós. Versículo 20, 19. Tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Amém? Amados, só é possível morar no paraíso por causa do sacrifício de Jesus por nós. O reino do céu é movido por sacrifícios, tá? Qual é o sacrifício que Deus tem pedido para você? Deus, ele não deu ouro, não deu prata, Deus não deu o melhor dos seus serafins, dos seus querubins, não. Ele deu o melhor, ele deu o seu próprio Filho perfeito, unigênito, para se encarnar aqui de uma virgem, a irmã Maria, cresceu, né, pregou, mataram ele, morreu por causa de nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, se nós podemos entrar no paraíso, esse aqui é o passaporte, é o cálice. Ele fala: façam isso em memória de mim. Lembre-se do meu sacrifício por vocês, tá? Então, para entrarmos lá, só através do sangue de Jesus, tá? Vamos então, neste momento, agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse pão, Pai Santo, por esse cálice, Pai, que simboliza teu corpo e teu sangue dado em resgate de todos nós, Pai. Obrigado, Pai, pela salvação em Ti, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, Pai. Nós queremos morar contigo para todos sempre, Jesus. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol nihab varo. Obrigado, meu Deus, por esse cálice, por esse corpo, Deus, que representa, Deus, o teu sacrifício, Jesus, por nós. Obrigado por nos amar tanto assim. E queremos, Senhor Deus, nos encontrar contigo, Pai, no paraíso. Em teu nome, Jesus. Amém. Comam e bebam, façam isso em memória de mim, diz o Senhor Jesus. Comam e tenham vida em si mesmos. Amém? Lehai, a vida. Obrigado, Jesus, pela comunhão que nós temos contigo, de celebrarmos, Pai, a vida eterna em teu nome, Jesus. Amém, amados. Vamos aos recados então. Como é que está ficando a reforma do templo, né? Essa semana já foi colocado já os cabos novos de energia, toda a parte elétrica. Já chegou também o material para fazermos o acabamento, né? E também já estaremos iniciando também colocação do gesso, né? Vai ficar um lugar lindo, maravilhoso. E depois o paver, né? Para fazer ali o estacionamento, né? Da igreja ali, tá bom? Queremos agradecer por todos que têm abençoado esse trabalho. Tenho ouvido testemunhos já, pessoas que estão prosperando, estão entendendo porque está investindo no reino de Deus. Existem princípios espirituais, existe a lei da semeadura, né? O que você semear, isso você vai colher, tá? Então queremos agradecer a todos que têm colaborado, você tem investido no plano de Deus, nesse templo onde estaremos todos juntos, e lá teremos muitos compromissos, muitos estudos, muito momento de buscar Deus, né? E algo também que queremos abençoar logo com
ministrações especiais, como a Escola do Espírito Santo, vai ter momentos de quebra de vínculos espirituais, libertação na área financeira, né? Segundo os princípios bíblicos, como você faz para prosperar? Será que você tem feito o que é certo? Será que tem um devorador na tua vida? Né? Existem princípios espirituais e nós queremos ensinar isso para você que você não venha a ser dominado pelo espírito de Mamon. Mamon é uma entidade, né, que cuida das riquezas, das finanças do inferno. E muitas vezes você pode estar contribuindo com o reino do inferno ao invés de abençoar o reino de Deus. Então, cuidado, tá? Que você esteja a sensibilidade de querer ser abençoado. Que Deus venha a multiplicar e a prosperar todos aqueles que estão investindo na obra. Estão fazendo isso não para mim, para as pessoas, mas para o Senhor Jesus. E diante de Deus existe um memorial. E todos que têm contribuído e colaborado, porque essa obra é do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, se a tua vida. E me pergunto, e o culto vai ser quando, pastor? Então, segundo nossos pedreiros, né? Cada semana estão previstos para o final de fevereiro, começo de março, tá? Porque depende do gesso de secar, depois do gesso tem a parte da pintura interna, depois de terminar a parte interna, a parte de colocar os pavers, né? Então ali, em torno ainda, final do mês de fevereiro, começo de março. Se tudo dá certo, né? Final de fevereiro. Nós estamos ansiosos, assim, um momento bom de poder estar reinaugurando o templo, tá? Aí pergunto, mas por que, pastor, que não se reencontra, então, em algum lugar para fazer algum culto? Porque, amados, há pessoas do nosso meio que estão se contaminando, né, com essa epidemia global, tá? Se reinfectando pela segunda, terceira vez, tá? Então ainda é o momento de você buscar Deus, sim, mas ainda em sua casa, logo estaremos no templo, tá? Para que você não venha sofrer nenhum tipo de inconveniente, tá bom? Vamos então agora ao nosso momento final de oração. Depois de você cultuar a Santa Ceia na sua casa, lembre-se dessa mensagem: o paraíso é de verdade, né? Eu já estive lá algumas vezes e você pode procurar pelo YouTube, tem muitas experiências de pessoas que estiveram lá, tá? Existem filmes, existem livros, mas este lugar que estamos vivendo aqui hoje, tá? É passageiro, somos peregrinos aqui, tá bom? Um dia vamos morar no paraíso com Jesus, amém? E depois de lá estaremos no novo céu, numa nova terra, onde habita a justiça. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por esse dia de cultuar a Ti, meu Deus, pela Sua graça. Continua protegendo cada filho e cada filha, Pai, livrando do maligno, livrando do diabo, meu Deus, livrando de tudo que é mal, Pai Santo. Eu lhe peço, Pai, dê graça, dê paz, meu Deus, livra de tudo quanto é parte do inimigo, todo ataque de Satanás, Pai. Livra-os, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Que o profundo amor, Pai eterno, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, Pai Santo, nesse mês, Pai Santo, de fevereiro, Pai Santo, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre nós, nos dê misericórdia. Levante seu rosto sobre nós, nos dê a paz, Deus, em nome do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Beijo no coração de vocês. Estamos com saudades. Logo, logo vamos cultuar o nosso Deus no templo, na rua Iapó, número 668 ali, onde estaremos cultuando o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.